Vamos lá, a gente começar aí, esperar a gravação começar, para a gente começar a aula. Começou. Muito obrigada. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Compartilhou aí com vocês certinho, né? Então, gente, vamos começar aqui de novo, fazer a introdução de novo aqui para vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada aí pela presença na aula de hoje. A gente está aí na nossa última aula aqui, a nossa aula de despedida. Assim, despedida só do inglês aqui agora, mas o projeto ele continua e eu vou continuar aí com vocês, dando todo o suporte necessário. Então, se vocês precisarem, vocês podem estar me procurando como sempre, estou sempre disponível aí. E é uma despedida, assim, né, para um bom começo que vocês vão ter após essa prova, porque se Deus quiser, todo mundo vai ser aprovado. Então, eu trouxe aqui uma aula. Hoje a aula, vocês vão perceber que ela vai ser uma aula mais tranquila, vai ser uma aula mais leve, porque como a gente chegou nessa fase de reta final, agora o importante é a gente revisar os pontos necessários, mantendo aí o foco, né? E confiando no todo o processo, toda a dedicação de vocês, o resultado aí que vocês terão nessa prova é o resultado de todo esse empenho que vocês tiveram ao longo aqui do projeto, ao longo aí dos estudos de vocês, né? Então, agora a aula vocês vão perceber que é um formato um pouquinho diferente do que eu tenho feito até então, mas eu espero que eu consiga também tranquilizar vocês, porque, acima de tudo, esse processo mais final, quando vai chegando ali o dia da prova, é normal ter nervosismo, ansiedade, mas, assim, eu quero também que vocês tenham em mente essa questão da confiança, e quero passar essa segurança para vocês. Eu espero que nossas aulas de inglês, os materiais, eles tenham auxiliado vocês nesse processo e que eu tenha, nem que seja um pouquinho, auxiliado vocês aí a ficarem mais tranquilos para a realização da prova, específica do inglês. Então, a aula de hoje vai ser uma aula mais tranquila, eu vou querer ouvir muito de vocês, tirar realmente dúvidas, vai ser uma coisa mais especializada para revisão mesmo. Mas qualquer coisa que vocês precisem e, enfim, queiram sugerir, fiquem à vontade aí pelo chat, que eu estou sempre acompanhando aqui. Então, vamos começar, né? Fazer já a introdução aqui. Então, como a gente está nessa fase tão importante de reta final, eu quis começar aqui a nossa aula de hoje trazendo essas dicas e estratégias para a prova da UERJ. Eu já fazia isso, reforçava pontos muito importantes ao longo das aulas, mas eu queria deixar isso daqui claro para vocês, mais uma vez aqui na nossa aula, que agora é a hora, é o que eu já estava introduzindo ali para vocês, da gente manter esse foco, a calma, e tentar, porque eu sei que é difícil, deixar a ansiedade um pouquinho de lado, porque nesses momentos, né, surgem muitas inseguranças, dúvidas, mas vocês estão preparados, vocês são competentes, vocês se esforçaram, e por isso que eu preparei, né, tudo isso daqui com dicas importantes e necessárias que eu quero compartilhar com vocês, e é para vocês prestarem atenção, né, e lembrar, né, que com a preparação certa, vocês estão muito mais do que prontos para mandar bem na prova, vocês são capazes, então confiem em todo o esforço que vocês já fizeram até aqui, e mostrem isso alcançando aí um ótimo resultado na prova, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar, né, que ao longo das aulas aqui eu já vi todo o potencial de vocês, sempre respondendo bem as atividades, tendo cuidado ali nas partes específicas do inglês, tirando a dúvida, então eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir um ótimo resultado nessa prova e a tão sonhada aprovação. E trazendo aqui mais específico as dicas, a primeira que eu coloquei aqui, e que eu, como eu sempre falo, é uma prova discursiva, gente, com textos em língua inglesa, né, como base. Então, não tem como fugir, né, não tem como eu falar outra coisa, além dessa questão da leitura atenta, que é uma coisa essencial à prova, entendeu? E não apenas leitura do texto, quero destacar isso, mas também do enunciado, porque a gente entender o enunciado também é parte de uma prova discursiva de interpretação. Então, vocês também têm que se atentar ao enunciado, o que é pedido, para vocês terem certeza que vocês estão respondendo adequadamente a todos os pontos necessários. Então, coloco ali como dica 1, né, essa leitura atenta. A prova da UERJ, ela tem
essa questão de usar textos sempre desafiadores de alguma forma. Então, leiam com calma e atenção, identifique palavras-chave, ideias principais e detalhes que possam ser cobrados nas questões. Então, é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, às vezes, a gente não consegue interpretar tudo ali de primeira ou entender palavra por palavra, principalmente por se tratar de uma prova com texto em segunda língua, né, no inglês. Então, não quero que vocês se apavorem se chegarem lá e ser um texto que vocês não conhecem, ou talvez que vocês vejam uma palavra e já não saibam a tradução, e isso assustar vocês de alguma forma. Então, não quero isso, eu quero que vocês leiam toda a prova primeiro, os enunciados, e depois faça a leitura ali mais específica do texto, tentando entender os pontos mais importantes, qual é o tom, tem alguma mensagem por detrás, alguma crítica, alguma coisa que seja relevante, tem datas mencionadas, qualquer informação assim que chame atenção aos olhos assim logo de primeira, é muito importante. Então eu conto aí, né, conto não, né, mas deixo aí como dica essa leitura atenta, e também reforçando a leitura do enunciado, porque às vezes a gente até entendeu o texto, mas chega ali no enunciado e não sabe responder, porque a gente não entendeu o que está sendo pedido especificamente. Então é muito importante. Então, fazendo um link com essa parte da leitura, tem a questão do vocabulário e interpretação, né, que eu já comecei a introduzir aqui, mas é nesse sentido de vocês não se prenderem a palavras desconhecidas, a termos que vocês não conhecem. Oh, meu Deus, eu não entendi isso daqui de primeira, e agora? Não desesperem, não deixem isso tomar conta de vocês. Acalmem, respirem, leiam a próxima parte, tentem identificar coisas que podem auxiliar vocês. Às vezes o enunciado dá dicas sobre o que é pedido ou sobre o que o texto aborda. Então, assim, se atentem a tudo, que é muito importante. Tentem entender o sentido geral, né, do texto, com o que vocês já sabem, às vezes o que vocês já conhecem, de background mesmo, né, de vivência, de bagagem, ajuda vocês ali na hora do texto, porque, você sabe que é um texto que critica tal tema. Então, vocês podem usar isso a favor de vocês, sim. Né? O vocabulário, ele acaba sendo importante, sim, mas ele não é a parte essencial, e se você não souber palavra por palavra, não significa que você não vai conseguir realizar a prova de forma satisfatória. Então, fiquem tranquilos, não se desesperem. Eu sei que é difícil, mas tentem manter a calma, que vai dar certo, mesmo você não entendendo uma palavra ou outra, porque às vezes os enunciados, as questões, elas já te dão um direcionamento muito bom, que é o que eu coloco aqui como dica 3, porque as dicas, às vezes, o próprio texto ou o próprio enunciado já deixa ali para você, entendeu? Já te direciona. Muitas questões da UERJ começa dando um contexto do que é, ou ele retira um trecho do texto e pede para você, a partir daquilo que ele retirou, responder. Isso já é ótimo, porque ele já te dá um direcionamento, ele já destaca ali para você o que ele quer. Ou às vezes ele fala, o texto tal, tá com tom tal, o autor está querendo criticar tais mensagens, isso já te ajuda também a talvez entender uma coisa que você não tinha entendido antes. Então, use tudo que for a favor de vocês ali, que possa ser importante, para ajudar vocês, né, tirarem dúvidas e possíveis questões que fiquem ali, né, na hora da prova. Então, e se precisar, a gente volta ao texto, lê 30 vezes, lê de outra forma, e não se prendem a essa questão do inglês ou do português e ter que saber traduzir tudo, porque isso é uma coisa que acaba passando de uma forma muito leviana ali na prova, sabe? O inglês ali, ele acaba sendo uma parte secundária, porque o que vem ali de realmente que a UERJ cobra de vocês é essa leitura atenta, esse olhar mais específico para os enunciados e questões que eles retiram a partir dali do texto. Então, assim, podem se acalmar, porque às vezes a resposta ela está ali para vocês, e vocês pensando um pouquinho mais, vocês conseguem chegar a ela. E, por último, eu coloco aqui, que é essa parte que eu estou reforçando muito para vocês, é a confiança, porque é muito importante vocês estarem calmos, confiantes, que tudo que vocês estudaram até aqui, gente, já foi necessário para vocês conseguirem realizar a prova. Mantenham calma, respirem fundo, e lembre-se de que vocês se prepararam para isso. A partir, como eu falei, toda aula aqui, a gente usou materiais ótimos, fizemos atividades ótimas, vimos muitos padrões anteriores da UERJ, vocês já conhecem. Então, assim, fiquem calmos, confiem e vão com tudo. Eu acho que a dica principal, né, que eu posso dar aqui para vocês, agora, nesse momento final, de reto final, surgem, né, todas essas questões, mas é importante, por isso que eu quis trazer para vocês essas dicas aqui, para tentar acalmar um pouquinho e dar esse direcionamento melhor para vocês também. E continuando, aproveitando esse gancho aqui dessas dicas e estratégias, eu quis
trazer aqui esses conteúdos que são essenciais para a sua revisão. Então, a gente já chegou aqui. Agora, no momento, o que vocês podem fazer para otimizar o tempo que vocês ainda têm? Revisar, né? Porque não vai dar mais tempo tanto para a gente fazer grandes atividades ou a gente parar para analisar ponto por ponto, mas a gente pode revisar os pontos mais importantes e essenciais da prova, sim. Dá muito tempo de vocês consultarem. Gente, usem o material, que eu mandei muito material para vocês esse ano. Então, usem os materiais que eu mandei para consulta, para vocês. Não tem muito tempo para ver, mas lá no material vai lendo, porque vocês vão absorvendo de uma forma indireta tudo aquilo ali. Tem todas as provas explicadinhas para vocês. Então, usem esses materiais como base, porque agora o mais importante é vocês conseguirem revisar os pontos principais, não necessariamente se atentar a aprender tudo, porque vocês já aprenderam, a gente já fez esse processo. Então, fiquem tranquilos. Então, eu trouxe aqui esses conteúdos que eles são essenciais, que eles mais caem na prova e são cobrados pela UERJ, que vai fazer uma grande diferença lá na hora de vocês realizarem a prova. E que, como eu estou falando agora, como esse momento de revisar, o importante é a gente ajustar esses detalhes, garantir uma clareza e precisão nas respostas, que eu sempre reforcei aqui com vocês também, que na prova discursiva e interpretativa da UERJ, do inglês, a parte da resposta acaba sendo uma parte muito essencial também, a forma como você responde ali o exame discursivo é muito determinante, então também se atentem a isso, fica aí como mais uma dica, né, para vocês, que essa parte da escrita, ela também é muito importante. Então vamos ver aqui os pontos e conteúdos que eu trago como essenciais para vocês estarem preparados de fato para esse exame discursivo. Então, coloco aqui, né, como eu já reforcei no slide anterior, essa questão da leitura e interpretação de textos. Então, como eu falei, agora não vai dar muito tempo da gente fazer grandes exercícios ou fazer grandes provas, mas dá tempo, sim, da gente ler textos. Então, pega textos, apesar de curtos, pode ser um parágrafo, pode ser dois, principalmente em língua inglesa, para vocês se habituarem à língua e não estranhar tanto quando se deparar lá com o texto, né, que a gente não sabe, então, de qualquer forma, vai ser uma surpresa. Então, para vocês não estranharem tanto, né, estarem um pouquinho mais habituados, tentem ler textinhos curtos, parágrafos, qualquer coisa, gente, que for do interesse de vocês, não importa muito o tema, não precisa ser um texto necessariamente jornalístico ou algum artigo, pode ser só, pega uma revista, pega qualquer coisa, online, obviamente, do que vocês quiserem para ler, desde que seja em inglês, nem que seja, entre em páginas de fofocas em inglês para vocês lerem, façam isso, só tentem se habituar, terem esse contato com o inglês para vocês estarem mais tranquilos e mais seguros, né? Vocês acham que isso não faz diferença, mas faz diferença essa segurança, esse contato com o inglês para ali na hora da prova não pegar vocês totalmente desprevenidos de surpresa, né? A UERJ eu coloco aqui especificamente textos literários, jornalísticos de opinião, porque é o que a UERJ normalmente ele coloca ali, né, para base na sua prova. Mas como agora a gente está otimizando o tempo, vocês podem pegar qualquer tipo de texto, como eu falei, não precisa ler um texto de 5 páginas, mas um parágrafo já está bom. Uma linha, qualquer coisa que for ajudando vocês aí nesse processo de familiarização com a língua inglesa, tá ótimo, já é muito válido. E porque a UERJ costuma trazer, né, esses textos que exigem essa análise um pouquinho mais profunda. E aí eu coloco aqui umas dicas extras ainda dentro dessa questão da leitura e interpretação. Como que a UERJ cobra essa leitura e interpretação? Ele coloca ali vocabulários e expressões idiomáticas, então é bom vocês estarem praticando aí vocabulário, vendo falsos cognatos, porque às vezes na UERJ acaba colocando ali ou verbos específicos que são cobrados, preposições, omissão de certos termos que fazem diferença ali no texto. Acaba que a UERJ coloca muito isso, então é bom vocês estarem praticando essa questão do vocabulário. Gramática, né? Eu mandei lá um material para vocês enorme sobre todos os pontos gramaticais que a UERJ cobra e do inglês. Eu coloquei até coisa extra que nem necessariamente cai na UERJ, mas que é bom vocês terem como base. É um material bem completo, usem muito para revisá-lo. Ele tem desde verbo to be até omissão de agente, voz passiva, tudo que pode ajudar vocês está lá naquele material. Ele tem exemplos, ele tem exercícios, ele está bem completinho. Ele é um material que vai ser muito bom para quem quer revisar e conseguir abarcar o máximo de coisas possíveis nesse tempo que ainda resta. Então, ele vai ajudar muito vocês, ele já está lá disponível. Eu sempre falo isso, mas todos os materiais estão sempre disponíveis lá no grupo. Ou vocês também encontram no Drive de materiais lá de inglês. Então, usem isso a favor de vocês. Tem bastante material para vocês consultarem. As técnicas de leitura,
acaba que também auxilia vocês ali na hora da prova. A gente já fez exercício sobre isso, eu já trouxe aula sobre isso, que é aquela coisa do skimming, do scanning, aquela leitura mais geral, depois aquela leitura para buscar termos específicos. Isso acaba ajudando, otimizando o tempo e ajudando principalmente aquelas pessoas que talvez possam encontrar mais dificuldades com o texto, com o inglês. Então, usem isso daí a favor de vocês. Qualquer informação do texto ali, ele vai contar, vai ser importante. Identificar a ideia geral e localizar informações específicas rapidamente, que está dentro dessa questão das técnicas aí de leitura, porque você não, como eu falei, pode ser que você encontre um texto mais trabalhoso para você ou um até mais fácil, mas independente disso, você identificar essa ideia geral, fazer esse check, esse auto-check com vocês mesmos, sabe? Ah, tá, acabei de ler o texto, me deparei com a prova, acabei de ler tudo, li o enunciado, li o texto. Agora deixa eu fazer umas perguntas antes de começar a responder. Esse texto fala sobre o quê? Aí é para você mesmo, não é para você falar para ninguém, não é para vocês escreverem na prova, mas é para vocês mesmos se perguntarem ali rapidinho. Tá, eu entendi, o texto fala sobre isso, é sobre a vida de tal pessoa. Ah, não, o texto ele critica tal coisa. Só isso. Ah, e quais são informações importantes? Ah, porque aqui está falando que a data tal, e qualquer coisa assim que foi importante ali do texto. É bom para vocês mesmo fazerem esse exercício, né, de interpretação ali do texto, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade com interpretação. É muito bom fazer esse check, até mesmo na hora de revisar, né? Vocês podem estar praticando dessa forma, como a gente tem que otimizar tempo. Vocês conseguem, pegam um textinho, lê e se pergunta, façam perguntas para si mesmo sobre esse textinho. E também levando em conta aí essa análise de ponto de vista e do tom do texto do autor, que às vezes também conta e pode auxiliar vocês, dependendo da questão que se deparar ali. Se forem questões mais interpretativas, né, questões que exigem mais conhecimento aprofundado do que foi abordado ali no texto, isso pode ajudar vocês também. E saindo um pouco dessa dimensão da leitura e interpretação, que a gente sabe que é uma parte essencial da prova, como eu sempre falo, tem a parte da escrita, que também é essencial à prova, porque vocês não apenas precisam interpretar, compreender e saber, né, o que está sendo pedido, vocês precisam saber também escrever, né? É uma parte que acaba passando assim meio desapercebida, mas é uma parte também muito essencial. Então, vocês se atentarem à forma como vocês escrevem, evitarem vícios de linguagem, usar uma linguagem mais adequada. Não precisa, eu sempre trago e reforço isso aqui nas aulas, que vocês não precisam necessariamente responder com grandes palavras ou usar todas as linhas disponíveis, mas às vezes uma resposta mais curta, clara, objetiva é o suficiente. Tentem evitar, assim, vocês se alongarem demais na hora de responder, sabe, para não fugir muito do que foi pedido e acabar esquecendo o que, que realmente precisa ser respondido ali. Então, se atentem ao enunciado também e como vocês vão respondê-lo, né? Como vocês vão desenvolver ali a resposta de vocês. Tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser coesa, né? Então, coloco aqui, né, faça esses resumos de textos, pratique responder as questões com base nele. Então, como eu falei, vocês estão ali, né, lendo, fazendo uma mini revisão, lendo um textinho, se perguntando. Então, vê como vocês estão respondendo. Está usando muito vício de linguagem? Está usando linguagem muito informal, que foge muito, né, do natural? Aí vocês já evitem, já se atentem a isso, né? Usem ali o principal, essa coerência, essa coesão, né? Buscar clareza, buscar ali um bom desenvolvimento das ideias, né? Para vocês fazerem um check, conseguirem responder tudo que foi pedido no enunciado sem se perder, isso é muito importante. Então, não se preocupem em responder grande ou com grandes palavras também, mas responda o que foi pedido da forma mais coesa, clara e curta que vocês conseguirem. Não importa se vai... Porque às vezes tem diferença de tamanho de linha, então tem gente que a letra é maior, aí vai gastar todas as linhas. Tá tudo bem também, mas isso não significa necessariamente que você escrever muito você vai estar certo. O importante é o conteúdo, né? O que você escreve e da forma que você escreve, gente. Então se atentem que essa parte da escrita acaba sendo importante também. E como última dica aqui, né, que eu coloco, que é mais dica do que conteúdo necessariamente, vocês verem aí
essa questão da análise das provas anteriores. Nossas aulas foram baseadas na análise de provas anteriores, então vocês já estão preparados para isso. Mas aquelas pessoas que ainda querem revisar pontos mais específicos e querem fazer essas revisões finais, é muito importante e muito válido também vocês pegarem provas anteriores, principalmente os materiais que eu já enviei, que eu coloco tradução dos textos anteriores e modelos das questões, para vocês ali estarem praticando, estarem se familiarizando com os conteúdos, como é cobrado, para vocês estarem bem, assim, atentos ao estilo ERJ de trabalhar. A gente não só fez provas anteriores, como também passei atividades extras, né, no modelo ERJ que eu mesma criei. Então, vocês praticaram de forma diferente, gente. Então, vocês estão preparados, sim. Então, usem esses materiais, usem essas atividades, já analisem ali questões mais específicas. Ah, eu tenho mais problema com verbos. Procure ali questões mais verbais, gramaticais, para você ver como que normalmente a UERJ trabalha, para você conseguir se atentar a esses pontos específicos. Então, faça essa revisão das provas anteriores para identificar qualquer tipo de padrão que for ajudar vocês, né, se preparar e se sentir mais seguros com a prova. E aí vocês também vão usar, né? E tudo isso para se familiarizar com o UERJ, como que ele trabalha e conseguir se adaptar a isso. E também, né, fazer essa leitura das questões aí, nem que seja uma questão por dia, já vai ajudar vocês aí nessa questão de aprimorar, né, o desempenho de vocês na hora da prova lá. Então, é isso que eu tinha que falar, que eu queria falar aqui no início para vocês, antes da gente começar a nossa aula de hoje, porque eu acho que nessa reta final é importante a gente focar no que vocês já têm, no que vocês já conseguiram e no que a gente já desenvolveu, e apenas aprimorar os pontos que ainda faltam, que ainda são essenciais, para terminar de preparar vocês para a prova, mas vocês já estão preparados, gente. Então, confiem no processo, confiem em toda a dedicação que vocês deram aqui até agora. Realmente foi essencial, é importante. Vocês estão aqui no ao vivo, né? Estão compartilhando aí desse tempo para conseguir estudar um pouquinho mais. Então, com certeza, vocês vão ser recompensados, vão sentir a diferença lá na hora da prova. Então, fiquem tranquilos, na medida do possível, e vão com tudo, que eu confio muito no potencial de cada um de vocês, vou estar torcendo por cada um de vocês. E é isso, gente, vamos aqui para o próximo slide, que aí eu boto aqui, né, que a gente vai... Eu já falei isso aqui no início, que a nossa aula de hoje vai ser uma aula mais focada na revisão geral, porque é o que a gente pode fazer para otimizar o tempo, né? E também eu tentar abarcar tudo que é muito importante para terminar de preparar vocês. Então, a gente está aí com a última chance para fazer uma revisão final. Então, hoje a gente terá uma revisão geral, vai ser uma aula, vocês vão ver nesse formato mais diferente mesmo, com questões de provas anteriores relacionadas a tudo isso que eu trouxe aqui, que é mais cobrado pela UERJ. Então, o objetivo vai ser esse, né? Descobrir o máximo de pontos possíveis antes da prova, mas mais importante que isso é vocês aproveitarem para trazer e tirar suas dúvidas aqui comigo, fazer qualquer tipo de sugestão, porque às vezes eu não consigo abarcar tudo que vocês querem, mas se vocês tiverem alguma coisa que eu ainda não falei, vocês podem estar me perguntando aqui agora, o momento é esse. E pode ser uma questão, pode ser um tópico, pode ser um exercício, pode ser uma prova, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem estar trazendo aqui para a aula de hoje, para eu poder esclarecer junto com vocês, porque a aula de hoje vai ser mais comandada por vocês mesmos. Todas as outras aulas eu fazia sempre baseado no que eu achava que era necessário e que eu via de feedback de vocês, mas a aula de hoje é mais com vocês do que comigo. Então, consultem aí todos os materiais que eu já disponibilizei e usem isso para revisar, estudar e se preparar para dar o melhor de vocês lá no dia da prova. Eu trouxe aqui algumas provas que a gente já revisou, a gente vai fazer todas essas revisões dos tópicos mais importantes, mas eu vou deixar aqui em aberto até então essa parte aqui para vocês trazerem justamente dúvidas de vocês, esclarecer algum ponto, sugerir alguma coisa que vocês queiram sugerir, porque a aula de hoje está mais no comando de vocês do que comigo. Apesar de que, obviamente, eu trouxe os materiais para a gente estar revisando aí. Mas como eu já estava falando para vocês, a aula de hoje vai ser mais de revisão mesmo. Então, a gente vai eu vou estar aí, né, vendo os pontos que vocês ainda querem abordar aqui. A aula de hoje vai ser mais nesse sentido mesmo.
Vamos tentar entender uma palavra desconhecida pelo comum, mas isso nem pelo contexto for possível. O que devemos fazer? Então, a dúvida da Maria Eduarda aqui que ela colocou é na questão de leitura, né, dessas palavras desconhecidas, que acaba sendo um medo, né, muito comum, né, do vestibulando ali quando se depara com a prova, porque ele fala, meu Deus, eu não entendi essa palavra aqui, e agora, o que que eu faço? Né, nem o contexto me ajudou, nem eu tentar, nada me ajudou. Deixa eu abrir uma prova aqui, para eu tentar ajudar vocês. E o que eu estava falando é justamente isso mesmo, gente, para vocês não, se chegou lá, esgotou todos os recursos e vocês não conseguiram entender aquele termo específico, aquela palavra específica de jeito nenhum, vocês já fizeram tudo, e aí é o que eu quero, não se prendam àquela palavra de verdade, esqueça ela, finge que ela não existe ali naquele texto, entendeu? Tentem entender o resto do parágrafo, o resto da linha, a mensagem geral, porque às vezes isso já é o suficiente para vocês conseguirem ali responder os enunciados. Porque não necessariamente vocês vão precisar entender, como eu estou falando, palavra por palavra para responder ali a prova, entendeu? Então, vocês já tendo esse conhecimento e esse discernimento ali na hora de não se prender a isso, já pode ajudar vocês bastante. Porque, a não ser que o enunciado exija aquela palavra ali em específico, aí vocês não precisam se prender a isso. Ah, não está exigindo, então está tranquilo. Mas se estiver exigindo, aí é um pouquinho mais complicado. Aí a gente vai ter que... Vou tentar ver se eu consigo ajudar vocês aqui de alguma forma a achar uma outra solução para quando isso acontece. Mas, assim, no geral, eu não quero que vocês se prendam a essas palavras específicas. Porque num texto em outra língua, gente, acontece. Até com a pessoa que é super fluente, pessoa que tem contato com o inglês todo dia. Eu já parei, já em provas, em testes, em concurso, com palavras em inglês ali que eu não conhecia. Eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Mas eu comecei a fazer esse método, que é o que eu ensinei a vocês, a ir pelo contexto, né? A analisar ali o que está sendo dito no parágrafo, na própria linha. Tenta pegar também conhecimentos específicos que você já tem, porque você já tem conhecimento, você já tem bagagem. Tentem se atentar à palavra, porque às vezes a própria palavra dá dica para você ali, do que ela pode significar dentro do contexto que a gente está tendo ali, mas às vezes aquela palavra não é necessária, ela acaba sendo passando desapercebido, porque dependendo da questão e das provas, né, dos enunciados, ela nem exige o conhecimento específico daquela palavra. Mas o que vai ser exigido? Vocês entenderem o contexto geral, né, do texto, saber do que se trata, a crítica, o tom, a mensagem do texto, entendeu? Que isso que vai ser mais importante. Por exemplo, eu peguei essa prova aqui, foi a primeira que eu achei aqui, eu abri. Ó, ler isso daqui já ajuda vocês. Ó. No fragmento a seguir retirado do livro 30 Years a Slave, Louis Hurd relembra sua experiência como escravo desde a infância, na primeira metade do século XIX. Então, a gente já tem aqui uma contextualização do texto. Antes mesmo da gente ler o texto, a gente já sabe do que o texto vai se falar e possíveis críticas que ele tem, né? Se está relembrando sua experiência como escravo, a gente está tendo aí como crítica, né, como tema principal a escravidão. A gente já sabe, antes mesmo de ler o texto, né, possíveis críticas presentes a isso, possíveis pontos a serem abordados, né? Então, a gente já vai ler tranquilo. Aí vamos aqui, me deparei com o primeiro parágrafo. Acabei de ler o primeiro parágrafo todo. Nossa, eu li tudo, reli, não sei o que significa born. Meu Deus, o que eu faço agora? Não sei o que significa born, não consegui entender pelo contexto, nada me deu dica, não consegui ir pelo que eu conheço, não consegui fazer nenhuma assimilação com português, não consegui dividir, porque tem palavras, por exemplo, deixa eu ver se aqui eu acho. Tem palavras em inglês, ó, essa daqui, myself, que a gente consegue dividir ela para tentar entender o que ela pode significar. Temos aqui a palavra my e self. My, a gente sabe que é meu, minha. Self é tudo que é direcionado a próprio, a si próprio. Então, myself, mesmo que eu não saiba o que significa e que eu não tenha conseguido entender pelo contexto, nem pela temática do texto, nem por nada, se eu tento juntar essa coisa do minha e próprio, aí eu
consigo, talvez, chegar ali a uma tradução que é alguma coisa que está se referindo a mim, né? Então, está falando sobre mim, sobre alguma coisa nesse sentido. Aí você já consegue, né, também chegar a uma possível tradução ali da palavra, né? Mas nem isso deu certo, não consegui entender pelo contexto inteiro, não consegui ver nada, e eu tô ainda com a palavra aqui. Gente, o que eu vou dar de dica, porque é realmente a única coisa possível vocês fazerem ali no contexto do vestibular, ali do momento. Não se prendam a essa palavra. Esquece que essa palavra existe no texto. É o que realmente vai contar para vocês. Mas esquecer que essa palavra existe aqui não significa que vocês não significa que vocês ainda não precisem entender o que é dito aqui no geral. Então já sei aqui, ó, que há alguma coisa em Virgínia em 1832. Então foca nisso, gente. Não, literalmente, não foca no born. Ele não existe ali. A palavra born, simplesmente, vocês vão ter que entregar na mão de Deus e torcer para que nenhuma das outras questões dos enunciados exija uma tradução ou um entendimento muito específico dessa palavra no texto. Que fale exatamente, gente, a primeira linha ali está falando sobre tal coisa, identifique isso para mim, que tal coisa está sendo dita. A não ser que peça isso, vocês, ó, finja que não exista, fiquem ali parecendo comercial de margarina, vá para as outras palavras, basicamente é sentar e chorar. Mentira, não quero que vocês sentem e chorem, eu estou tentando justamente trazer esse oposto para vocês, gente. Não se apeguem às palavras, porque vocês conseguem sim realizar a prova, às vezes sem traduzir palavra por palavra. Porque o que a UERJ vai cobrar aqui, ó, deixa eu pegar as palavras. Ó, aqui ele já começa dando um contexto para vocês. Os enunciados ajudam muito, gente. Ele já começa dando aqui, ó, todo o texto atende a um propósito comunicativo. Ele já está dando para vocês ali um direcionamento. Se apropriem de tudo que for ajudar vocês na hora da prova. Não se apeguem àquela palavra específica, porque vai acontecer, gente. Não quero botar medo em vocês, mas vai acontecer. E é muito provável de acontecer de vocês chegarem lá e não conhecerem uma palavra em inglês. E tá tudo bem também. É isso que eu estou tentando dizer. Que vai estar tudo bem se vocês não conseguirem traduzir uma palavra, duas palavras, três. Não tem um limite aceitável. Entendeu? O que vocês vão precisar obrigatoriamente é entenderem o texto num todo, no geral. E você já consegue entender só por essas duas linhas aqui que está falando para a gente o que está acontecendo. Está falando de um relato de uma pessoa que está relembrando sua experiência como escravo e está falando da escravidão, gente. Então, assim, vocês já têm ali todo um contexto, tudo isso vai ajudar vocês. Chegou no enunciado, lê tudo. Lê o antes, lê o depois e vai depois para o que é pedido, entendeu? Então, assim, num contexto geral, vocês já vão conseguir responder a prova tranquilamente, sem precisar se apegar àquela palavra em específico. Eu juro para vocês que é muito possível, sim. Porque é impossível a gente, enquanto um falante de uma segunda língua, aprendiz de uma segunda língua, saber todas as palavras existentes naquela outra língua. A gente muitas vezes não sabe na nossa própria língua, gente. A gente não pode exigir que a gente vá saber todas as palavras no inglês. Mas o que vai ser o diferencial? O que vai ser o importante? E é o que eu estou falando aqui para vocês. Não se apeguem a essa palavra. De coração, é o que vocês vão ter que fazer. Não se apegar àquela palavra. Tentar entender o contexto geral do parágrafo, o que foi dito aqui, quais foram as informações principais, o que você tem que se apegar ao que você conseguiu. Se você ficar focando ali no que você não está conseguindo, realmente nada vai sair, vocês vão ficar mais ansiosos e vai só desandar, vai ser só ladeira abaixo. Então, ó, leu o texto, fez aquele check-up, consegui entender. O texto está falando sobre a experiência de um homem negro na escravidão. Ok, passei o enunciado. Ok, isso daqui eu consigo responder e ainda nem sei aquela palavra. Ó, esse daqui também, ó, eles destacam para você e mais uma vez eles dão um direcionamento aqui, gente, para vocês, ó, da prova. Ele está dando um contexto para vocês, entendeu? A prova da UERJ ela é muito boa por conta disso, entendeu? Porque ela dá esse contexto para vocês. Eles não simplesmente jogam um texto e colocam ali para vocês as questões. Eles fazem isso também de dar um contexto, dar um direcionamento, dar uma ajuda ali ao aluno. Então, de coração, não se apeguem a essas palavras, porque vai ser muito provável de vocês encontrarem uma palavra que vocês não vão conhecer o significado. Mas vai estar tudo bem também. Vocês vão perceber que, apesar disso, vocês ainda assim vão conseguir responder
tranquilamente a prova. Se deparou com charge, gente, então, qualquer tirinha, charge, qualquer coisa possível, se atentem a tudo que está aqui, principalmente em charges. Vocês vão ter que olhar o desenho, expressão, tudo aqui que foi importante, letras maiores, letras menores, tudo vai contar para vocês ali, se vocês se depararem, por exemplo, com uma charge, com uma tirinha, que aí vai fugir um pouquinho, mas nem tanto, dessa questão que a gente está vendo ali dos textos, né? Aí numa charge, o melhor ainda, ou numa tirinha, é que tem esses indicativos, né, para a gente, através de expressão, através dessa linguagem não verbal também. Então, como eu falei, gente, se apeguem a tudo que possam ajudar vocês a responder e confiem que mesmo vocês não conseguirem traduzir em algumas palavras, vocês vão conseguir tranquilamente responder as questões da prova. Fiquem tranquilos com isso. Mesmo que vocês não consigam traduzir palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, vocês entendendo o geral já vai ser a virada ali importante, sabe? O truque para vocês aí. Outra vez, na verdade, algumas palavras mais difíceis para contexto, isso for trabalhar com... Não, tá, tranquilo, Maria. A gente pode fazer isso sim, porque o programado para hoje é vocês sugerirem o que vocês querem aqui para nossa aula de hoje. Eu já tinha feito uma programação, caso, né, não surgissem grandes dúvidas e a gente pudesse fazer apenas uma revisão geral. Mas a gente vai fazer sim. Eu vou trazer, então, agora os exercícios mais específicos em relação ao inglês, ao vocabulário, para a gente praticar isso, mas é o que eu falei, gente, muitas das vezes não, né? Com toda certeza, vocês vão conseguir responder as questões aos enunciados corretamente, mesmo não sabendo uma palavra ou outra ali do texto, tá? Eu não quero que vocês realmente se prendam ao texto como, tipo assim, eu preciso entender tudo, traduzir tudo, porque só a partir disso eu vou conseguir realizar a prova. Não é isso, gente. Só com todo esse geral, esse panorama aí, já vocês vão conseguir tranquilamente responder. Se atentem, peguem essas dicas que a UERJ dá, eles colocam aqui já um contexto para você do que ele está pedindo, ele faz uma introdução antes de botar o que está sendo pedido no enunciado. Leia todo o enunciado para saber, porque normalmente o enunciado pede mais de uma coisa, entendeu? Então, é importante vocês conseguirem responder com clareza e a tudo que está sendo pedido. Então, é isso. Não quero que vocês sentem e chorem lá na hora da prova, caso aconteça de vocês encontrarem uma palavra que vocês não conheçam, tá bom? E aí, para fazer, então, valer a sua sugestão aqui, vou começar, então, com uma atividade que eu já tinha separado, que é uma atividade de vocabulário. Eu trouxe também uma atividade de leitura de texto, porque aí vai ser bom, porque a gente vai também ver, né, novas palavras e descobrir se tem aqui algumas coisas que a gente pode estar descobrindo também, né? Alguma palavra que vocês possam não conhecer e que a gente vai conhecer aqui agora. Então, deixa eu botar aqui na atividade de vocabulário, ela é uma atividade tranquila. É uma atividade que eu não peguei específica, de um vocabulário específico, é só uma atividade de vocabulário, mas a gente vai fazer várias para a gente conseguir aí, tentar ver essa parte mais específica do inglês, tá bom? Então, é essa atividade aqui que eu trouxe, quando ela abrir aí, a gente começa a realizá-la. É uma atividade tranquila para a gente apenas escolher qual é a opção correta que melhor complementa a frase. Tá bom? Deixa ela abrir aqui para mim, porque... Sim, Maria Eduarda. Tudo que você achar que estrutura melhor a sua resposta e deixa isso mais claro, você pode fazer tópico, você pode estruturar, entendeu? Acho que fica até mais claro, né? Muitas das vezes. Principalmente se a questão pede para você retirar uma coisa de uma parte depois de outra. Dividir em tópicos assim, né? Em números, né?
também é tranquilo. Só se atente nessa questão das linhas, porque, né, vocês têm uma quantidade limitada de linhas ali, mas vocês conseguindo usar a quantidade ali disponível de linhas, respondendo da melhor forma que vocês conseguirem, é o importante, seja em tópico, seja em texto corrido, o importante é vocês conseguirem, gente, responder ali tudo que está sendo pedido. Tá bom? Então, fica tranquila em relação a isso. A estruturação. O que for melhor ali para a estrutura e clareza da sua resposta, você pode estar fazendo sim. Gente, vocês estão vendo aí já a atividade? Vou começar aqui lendo para a gente. Então, a gente tem aqui algumas palavrinhas e a gente vai descobrir se tiver alguma palavra muito diferente, alguma coisa que a gente precisa traduzir, vocês vão me perguntando aí. A gente vai fazer várias atividades com vários temas diferentes em relação ao vocabulário, para a gente praticar o máximo possível, tá? Então, a gente tem aqui, after John finishes nursery, he'll go to secondary school, high school, college ou primary school. Já mandaram aqui no texto, aqui no chat, a letra D. Vocês precisam... Depois eu volto se vocês precisarem de alguma tradução ou de alguma coisa. Vamos ver aqui. I'm thinking about chemistry next year because I'm finding it very boring. Enrolling, dropping, failing or sitting. Se vocês precisarem de tradução, gente, de alguma coisa, vocês me perguntem aqui. Porque é justamente isso que a gente está vendo. Todo mundo já botou aqui letra B. Deixa aqui. The teacher called teen parents because he hadn't been any of his classes. Doing, sitting, attending, graduating. Mandaram aqui letter C. Vou botar aqui letra C, então. I'm currently doing on the ancient Egyptians for history class. Exam, project, research or presentation. Essa aqui... Ai, gente, eu tô com um delay aqui na minha tela, mas eu tô vendo vocês aí. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, essa aqui vocês acham que é o quê? Botaram aqui... Ah, já botaram aqui, C. Research. I was very relieved when I found out that I'd all make sense. Botaram aqui já. I always feel anxious before giving up. Isso, Maria Eduarda. Find out é descobrir. Ah, temos A aqui, peraí. Então, she decided to in a photography course to improve her skills. Enroll, drop, sit, get. E aqui a gente está vendo as mesmas palavras em diferentes contextos, né, em diferentes formas, que a gente vê aqui. Letter D. Temos o famoso verbo get aqui. Tom turns 11 next year, so he will start in September. College, primary school, university, middle school. Letter D. Botaram aqui, letter D. A lot of notes in yesterday's
Science class. Acaba que a gente vai ver outros também para a gente, né, aprimorar. E meu computador deu uma travada aqui, gente, calma aí. Agora a letra A. Agora a última. Good grades is important to me, so I study very hard. Letra C, ok? Então vamos fazer um check. Gente, vocês arrasaram demais. Gostei. Gostei que a gente só foi aqui, ó, uma atrás da outra. Perfeito. Então vamos ver aqui, né? Corretíssimo, né? Nursery lá é o que a gente chama, né, de esses anos iniciais da educação infantil, né, que é pré-escola, tá bem aqui, eu não li. Aí esse primary school, que é essa questão dos anos iniciais, do ensino fundamental. Perfeito. Vamos ver as outras aqui. Se vocês tiverem alguma palavra aí em específico que vocês queiram perguntar também, vocês podem perguntar enquanto eu vou fazendo aqui. E só me deem um momento aqui, porque o meu computador deu uma travada aqui, eu não estou conseguindo abaixar. A tela travou aqui nisso. Espera aí que o meu computador não está voltando. Meu Deus, volta computador, não desiste de mim.
Pessoal, ela caiu sim, deve ter sido algum probleminha lá, mas vou ver pelo WhatsApp se ela volta. Gente do céu, eu consegui voltar só agora. Travou completamente aqui. Minha câmera tá desligada. Peraí. Vocês estão me ouvindo de novo? Agora sim. Nossa, eu tava tentando voltar aqui, eu não tava conseguindo voltar. Desculpa, gente, por esse imprevisto. Meu computador travou aqui e começou a carregar e não voltava de jeito nenhum. Espero que agora a gente continue sem grandes problemas. Vamos lá, deixa eu tentar abrir aqui para a gente analisar o que a gente acabou de fazer. Então, deixa eu ver aqui se minha internet agora permite a gente terminar de analisar aqui as questões. Ok. Então, aqui a gente estava na 2, né? A gente estava falando aqui agora sobre o dropping. Vocês acertaram também, tranquilíssimo. O attending aqui também, perfeito. Agora o research. Aqui era para ser project. Então, a questão da 3 aqui é porque ele está fazendo um projeto, né, sobre use the verb do with homework, research a product. The option research is not possible because research is an uncountable noun. You cannot say a research. O problema aqui do research é apenas esse, gente. É um detalhe que acaba passando desapercebido aqui, né? Que ele está atualmente fazendo um projeto sobre, né, os antigos egípcios para aula de história, que aí o que acaba pegando é só esse a aqui antes da palavra, né? Então, por isso que acaba sendo o correto ali o project.
né? Você não faz a research, né? You do a research. Então, é só por isso mesmo. A 3 você não entendeu? É porque você não entendeu o attending? Porque aqui está falando que os pais do Teams, eles foram chamados porque in any of his classes. Ou seja, esse attending, ele acaba sendo o mais correto, porque doing é se ele estivesse fazendo a aula, nesse sentido, né? Então, não encaixa, né? O sitting também não vai encaixar de bom pra gente, porque o sitting é nesse sentido de um sentido mais de fazendo, e ele não está fazendo, que é um pouco dessa coisa do doing, né? E aí o melhor acaba sendo o attending, porque o attending é nesse sentido de você frequentar, você, né, participar, né? Attending é alguma coisa, então você está participando da aula, então frequentando, né? Graduation, a gente sabe que também não vai, porque, né, é um outro sentido também, uma palavra com outro sentido. Então, das que a gente tem opção ali, né, do doing, do sitting e do graduating, a melhor é o attending, que acaba tendo esse sentido de frequentar, e é por isso que ela acaba sendo a mais adequada aqui para a gente. Porque quando a gente tem esse vocabulário de class, você attend a class, né, que é o que eles colocam aqui para a gente. Espero que tenha ficado mais claro agora. É só porque as outras opções, a gente fazendo por eliminação, realmente elas ficam inviáveis, sendo melhor. I was very relieved when I found out that Ok, isso daqui estava tranquilo, né, que a gente viu ali. Perfeito, presentation, perfeito também. Aqui também, ó, a gente tem essa questão, né? Se ela está fazendo um curso, né? Um vocabulário mais específico, quando você fala que você está fazendo um curso, é enroll, get. Ele dá um sentido muito diferente, né? Ali para a frase, porque enroll é nesse sentido de você matricular, né? Drop é o contrário, você abandonar. Sit seria você, né, prestar, fazer, nesse sentido que a gente está vendo. E o get é você conseguir, né, no sentido mais de obter. Então, por isso que o get aqui, ele não funciona, né, nesse contexto aqui da frase, né, porque fica sendo enroll. Que enroll é nesse sentido mesmo de você se matricular. Aqui também, perfeito, Middle School. Aqui a gente cai nessa questão também do qual fica melhor aqui no contexto, e a melhor aqui no contexto é o took, porque se você está fazendo anotações, you take, né, notes. Então, I took a lot of notes. Né? O did, aqui ele não se encaixa também por conta disso, né, porque fica nesse sentido, tipo, fez. Took é nesse sentido de melhor ali no contexto de take notes, então took notes, é por isso que ele acaba sendo. O past e o handed também não vai nesse contexto, ele também não é o melhor a ser utilizado, não. Por isso que a gente acaba deixando essas opções de lado. Oh, meu Deus. E o último é o getting, tá perfeito aqui, vocês usaram também da forma corretíssima. Então, acabou que a gente viu algumas novas palavrinhas aí, palavras sempre com sentidos muito próximos, mas a gente viu que o importante ali são os contextos que elas estão sendo utilizadas. Então, sempre que vocês precisarem lá na prova e vocês se depararem com palavras, gente, uma palavra ela assume vários significados. Então, não se atentem apenas ao que está sendo a tradução literal ali, por isso que eu falo com essa coisa de você ir pelo contexto, de você pegar o sentido geral, ela acaba te ajudando a entender, principalmente, essas palavrinhas mais complicadas, né, essas palavrinhas que talvez vocês não conheçam, mas que ela consegue assumir esse significado ali, sabe, com esse novo contexto. Então, fica aí como dica. Esse site aqui eu tenho usado bastante com vocês, e eu tinha mandado o link dela, mas acho que até se perdeu. Vou mandar para vocês aqui, ó.
O nome do site é literalmente Test English. Test English. É um site que você não precisa fazer login, que você não precisa pagar nada, e você encontra essas opções aqui, ó, de revisões de gramática, vocabulário, listening, reading, e exams. Só que esses exams aqui são específicos para quem quer fazer a prova. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Aí vocês podem escolher se vocês querem o nível mais básico, o pré-intermediário, o intermediário, o acima do intermediário, o avançado, o pré-avançado ou avançado. Então, esse site, ele é muito completo, ele é muito bom de usar. Eu vou mandar o link aqui para vocês agora, no chat. E aí vocês lá podem fazer, aproveitar que ele é tranquilinho, eles dão ali o feedback para vocês. Mandei aí para vocês no chat. Ele tem também já salvo lá no material que eu mandei para vocês, caso se perca aqui no chat, mas ele é um site muito bom, dá para vocês botaram também aqui no Reading para fazer essas leituras de textos, porque dá para vocês pegarem muito vocabulário e treinar a interpretação com esse Reading também, tá bom, gente? Grammar, para as pessoas que têm mais dificuldade, talvez com verbo, né? Tempo verbal, qualquer coisa mais gramatical, ele também dá para vocês praticarem bastante ali. Agora vamos fazer a leitura de um texto para a gente continuar abarcando essa coisa de pegar vocabulário. E a gente conseguir também treinar um pouquinho a questão da interpretação, tá bom? Então a gente vai aqui, deixa eu abrir aqui um texto que eu já tinha separado para a gente. Esse site ele é muito completo, gente, que dá para vocês irem praticando, mesmo não sendo temas assim que provavelmente a UERJ vai cobrar, né? Mas vai ser importante para vocês praticarem, porque o importante agora é vocês conseguirem praticar o máximo de coisas possíveis, gente. Então, eu vou abrir aqui o texto para a gente continuar tudo isso nessa prática. Deixa eu abrir o texto aqui. Se eu conseguir. Quando abrir aqui para a gente o texto, gente, para a gente começar a praticar de outra forma. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Esse site ele é bem completo, ele tem exercícios, ele tem texto, ele tem tudo. Então, trouxe aqui um texto que é sobre living in a small town versus a big city. Então, eu vou fazer a leitura aqui e, diferentemente das outras vezes que eu faço mais uma tradução detalhada, eu vou deixar mais para vocês traduzirem. Vou diretamente para o enunciado, porque lá na prova, infelizmente, eu não vou estar lá para ajudar vocês e traduzir o texto. Então, eu vou ler o texto aqui com vocês. A gente vai direto para os enunciados. Mas enquanto eu leio, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma palavra, alguma coisa, vocês podem perguntar que assim que eu ver o chat, eu respondo para vocês, tá? Mas vamos tentar vou tentar fazer o mínimo de tradução possível hoje, para deixar esse processo mais para vocês mesmos, para a gente ver aí como é que vai acontecer, tá bom? Então, vamos aqui, já li o título aqui para a gente, então vou começar a leitura aqui do texto. We used to live in Turin, a big city in the north of Italy. It was very exciting, with lots of things to do, but living in the city can be expensive. At the weekend, we often went to the park for a picnic, but there were always a lot of people and the children couldn't play football there. Sometimes we went to the museum. We all enjoyed learning about art and history. Other times, we went to the shopping center to buy new clothes. Ok. Se precisar traduzir alguma coisa aqui, vocês me perguntem, mas tentem pegar a ideia central desse primeiro parágrafo aqui.
My husband worked in an office downtown, not too far from where we lived, but driving to work every day was a problem. The car park was always full and he didn't know where to leave his car. It was much easier to take the bus. I used to work at a factory making tomato sauce. It was just outside the city, so I drove my car there after dropping the children off to school. 2 years ago, we moved from Toronto to a small town near the countryside. We sold our city apartment and we bought a house with a big garden. There are many trees near us, and we hear the birds singing. That's the kind of life we wanted. I now work at the town's post office, sending letter and selling stamps. And my husband now works in a smaller office in the town hall, where he writes important emails. There aren't many restaurants or big shops in this small town, but there are other things to do. We visit the library more often because we spend more time in reading. We take long walks to see old buildings. There's even a castle, and the children think there's a king living in it. It's an important tourist attraction, and many people come to see it. We grow our fruit and vegetables in our big garden. We don't buy them at the market anymore. City life was busy and stressful for all of us. Life now is slower, and I was worried. What will the children think? It was a big change, and the first few weeks were difficult, but they love it here now. Of course, we miss the city sometimes, but we prefer our life here. Ok, fiz essa leitura mais tranquila do texto aqui. Vou evitar a tradução, né, do texto, mas eu acho que foi um texto tranquilo. Vimos muitas palavras, muitos vocabulários legais aqui. E agora vamos tentar responder as questões. Se precisar de tradução, gente, vocês podem estar perguntando. Vamos lá. What does the writer say about weekends in the city? The park was too busy, the museum was boring, the shops were expensive. Se vocês precisarem que eu volte, deixa eu voltar aqui. Aqui, para vocês verem aí e conseguirem chegar a uma resposta. Uhum. Gente, eu estava travada aqui de novo, eu não consegui voltar para falar com vocês, mas agora eu vi aqui que já mandaram letra A. Deixa eu tentar voltar aqui para o texto.
Pessoal, ela tá com um probleminha de internet mesmo, mas vai voltar. Enquanto isso, o material tá no grupo, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Gente, ela avisou aqui que o problema não era nem a internet, foi o computador e travou tudo. Ela tá trocando de aparelho e vai voltar.
Gente, eu tive que pegar outro computador aqui para voltar para ver, porque meu outro computador travou, não sai da tela. Peço desculpas, vocês estão conseguindo me ouvir. Esse computador não é tão bom, mas eu acho que eu vou conseguir finalizar com ele. Nossa, eu peço desculpas mesmo por esse imprevisto. Foi. Tive que correr aqui para tentar achar o computador. Mas tinha que finalizar a aula. Consegui achar aqui esse computador antigo meu e, enfim, vamos finalizar a aula com ele mesmo. Vocês podem me mandar, eu não sei se vocês conseguem, o link que eu tinha mandado para vocês do site para eu abrir, porque eu vou ter que abrir tudo de novo aqui no meu computador agora. Eu estou com outro computador. Alguém consegue me mandar o link? E o pior que o problema não é na internet. Nossa, muito obrigada. Eu vou colocar aqui a atividade que a gente estava fazendo, para a gente continuar fazendo ela. Que vai ser mais tranquilo, acredito eu. Deixa eu abrir aqui a atividade. A gente estava na questão 1, certo? A gente tinha acabado de ler o texto. Sobreviver numa cidade menor e uma maior. E aí a gente tem a primeira pergunta que what does the writer say about weekends in the city? Né, o que o autor está falando sobre os finais de semana ali na cidade. Vou voltar ali para o texto, caso vocês precisem, mas acho que vocês já tinham falado a resposta dessa, eu que já esqueci, por conta da correria, acabou que eu não me atentei ao que vocês mandaram lá de resposta dessa primeira aqui, como é que vocês colocaram lá? O que vocês acham que é essa um aqui? Letra A, ok. Vamos para a próxima. Why did the husband go to work by bus? A, B or C? His office was too far to drive, he didn't enjoy driving the city, or he could never find a parking space. Okay. Why did they leave the city? To find better jobs, to live near nature, or to have a big house? Já mandaram aqui B. Gente, eu adoro que vocês são rápidas. Vocês acompanham, assim, numa facilidade. Não sei como que vocês ficam nervosas. What brings visitors to small town? The market, the library, the castle. Letter B. Todo mundo concorda com letter B, certo? Não concorda. Alguém falou letter C. Vou voltar aqui do texto para vocês verem aí o que vocês vão responder. Eu já voltei na parte específica que fala sobre essa, gente. Para vocês verem se vão na B ou na C. Ok, falaram C. E a pergunta, eu vou voltar aqui porque me pediram, ó. What brings visitors to the small town? Podemos ir na C, então? Esperar a Maria Eduarda aqui para a gente decidir. What brings? Perfeito. Então, ela concordou C. About their new life. They prefer the busy life of the city. They weren't too sure at the beginning, or they enjoy it from the first day. Essa última parte aqui do texto fala sobre isso, então vou voltar aqui para vocês. Ah, já botaram B aqui, vocês são muito decididos. Já foi B, B, então vou colocar aqui B. E já é a última aqui, então já vou fazer o check.
para ver. Vocês foram perfeitas, então tivemos aí um acerto de 100%. Das 5, acertamos as 5. Perfeito. Vocês foram tranquilíssimas, acompanharam aí o texto. E agora eu quero ouvir, teve alguma palavra que vocês não sabiam, alguma coisa ali que vocês ficaram na dúvida, alguma, não, né, do enunciado em si, alguma coisa confundiu, ou vocês, mas tinha alguma palavra do texto que vocês não entenderam, ou alguma coisa que ficou assim, meio incerto ali do significado para vocês? Perfeito. Vamos agora para um outro texto. Vou colocar aqui para gente. Agora eu já vou para o nível mais avançado. E vocês são ótimas. Então a gente vai estar aqui, ó. Deixa eu ver, tem vários temas para escolher. Eu vou ver um tema aqui que parecer. Ih, já mandaram aqui. Eu fiquei na dúvida no verbo park, prof. É estacionar? Sim, pode. O parking é o, né, o estacionamento, estacionar, ou park de um parque mesmo. Tem isso, pode assumir essas duas, esses dois significados, o park. Se for só park, aí é parque de parque. E se for to park, né, com to antes, que é indicativo do verbo, aí é o verbo estacionar. O inglês e... Eu achei isso daqui interessante. O inglês e as suas mudanças. Então, agora eu botei um texto mais difícil, assim, em nível, para a gente ver aí se a gente vai ter mais dificuldade ou se vai ser tranquilo também. Botei uma outra atividade de reading aqui para gente. Só que deixa eu ver aqui. Ah, esse de reading aqui é para vocês completarem o texto. Peraí, esse de completar o texto vai fugir um pouquinho do que eu quero para a gente. Deixa eu ver aqui a atividade. Achei. Ih, não está compartilhando, para de compartilhar? Meu Deus. Aqui, pronto. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Eu tinha colocado a outra atividade, mas ele é melhor para vocês praticarem depois e tudo, porque aquele texto lá era para vocês completarem, aí seria mais complicado e exigiria mais tempo. E agora eu vou ter que otimizar o tempo, já que houve a questão aí do meu atraso por conta do computador aqui. Então, vou tentar otimizar o tempo, a gente fazendo essas de múltipla escolha mesmo, porque acaba sendo mais viável aqui, né, para o ambiente de sala. Aí eu escolhi um outro texto aqui para a gente agora. Ó, esse daqui é The Business of Running. Vamos fazer da mesma forma, evitar a minha tradução direta, mas caso vocês precisem, tenham palavras aí que vocês queiram perguntar, podem estar mandando aí que eu vou, de qualquer forma, respondendo vocês. Vamos lá. One classed as a sport for the introverted or the fitness fanatics. Running has become one of the most popular sports worldwide over time. This simple yet effective form of exercise attracts millions of people every year. This is not surprising, as many feel that running surpasses all the other sports and that it helps them feel calm and balanced. All in all, the majority of runners agree that nowadays it's more important than ever to find convenient ways to exercise, and running is just the solution. Alongside its popularity, the business around running has grown exponentially, and it's generating massive profits. Although the sport itself is probably the most inexpensive to practice. One, One of the main running-related sources of income is organizing races. Many cities host annual marathons, half marathons, and 5K runs.
These events attract thousands of participants who are charged entry fees. Companies that trade in healthy food and sport equipment are keen to sponsor races because they know that the participants are likely to be interested in the products. Additionally, races often sell branded T-shirts, medals, and other souvenirs to the spectators who attend the competitions. The sale of sports gear is another booming aspect of the running business. Running shoes are the one item that runners can do without. Big sports brands invest heavily in research and development to create shoes that enhance performance and prevent injuries. These companies also market and advertise the product aggressively, and a good pair of running shoes can cost anywhere from $5 to $250. $50 or $250. Running's prestige not only shoes but also special clothing that make running more comfortable. Wearable technology like fitness trackers and smartwatches has become the latest trend among runners. Nutrition products play a crucial role in the business of running. Athletes need to go fuel their bodies properly to perform well and recover quickly. Energy gels, protein bars, and electrolyte drinks are just some of the products created specifically for sport people. Some companies claim to specialize in products specifically for runners, but the positive effects haven't been proven yet. These products are often sold at sporting goods stores and online, making them easily accessible to runners around the world. Social media has also contributed to the growth of running business. Platforms like Instagram and Facebook allow runners to share their experiences, join virtual running groups, and participate in online challenges. In this way, running goes beyond individual achievement, and it becomes a means to provide support and encouragement to like-minded people worldwide. On the business side of things, influencers and professional runners often promote products which are then purchased by their followers for consumption. With many gyms closed during the pandemic, many people turned to running as a way to keep fit and to avoid boredom. Such great interest for this sport was expected to fade away once life returned to normal. Surprisingly, almost 30% of those who took up running into 2020 have kept going, often upgrading from amateur runs around the park to participating in organized events. As a result, many marathons have sold out, leaving many runners without an event to attend. Ok, agora a gente tem um outro texto aqui, maior, com uma linguagem mais trabalhada, porque eu botei justamente para isso, botei um texto mais difícil, para a gente também ter um acesso diferente a novos vocabulários, para a gente fazer esse upgrade aí, trabalhar esse ponto que vocês me pediram mais hoje, focado no inglês. Então, a gente agora tem aqui as questões, né? Um texto em geral aí, um texto tranquilo de ler, mas eu quero ouvir de vocês aí se foi tranquilo, se já tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Podem estar deixando no chat. Por enquanto, já vou para a questão 1, que é, according to the first paragraph, what do runners say about burning? It is the cheapest way to keep fit. It's exercise for mind and body. It is an easy way to keep active. Or it is better than any other sport. Então, vamos ver aqui o que o primeiro parágrafo está falando sobre isso. Se precisar que eu volte lá na questão, nas opções, qualquer coisa, vocês me mandem aí no chat. Para eu acompanhar.
De acordo com essa primeira parte, deixa eu voltar lá também para vocês verem as questões e não sair, né? Voltei aqui para ver se ajuda. C. Tá bom. Mais alguém concorda que é C ou discorda? Acho que eu vou colocar C porque foi a opção que você colocou aqui. Então, deixa eu botar C. What do business sell to make money from running competitions? Souvenirs to expectors, tickets to watch the race, equipment to runners, meals to participants. Então, o que o texto está falando em relação a isso daqui, gente? O que é vendido, né? Ali para fazer dinheiro com essas competições de corrida. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha no texto e daqui a pouquinho eu volto lá para a questão para vocês também fazerem a relação aí. O que está sendo dito aí sobre essa questão das empresas? Eles estão falando aqui. Botaram aqui que é a letra A. Tudo bem, vamos então botar a aqui. Claro que o que ele vai falar sobre os equipamentos de corrida? Né? Wearable technology improves runners' performance. Shoes are an essential part of the running business. Advertisements increase the popularity of running, or sports clothes are too expensive for new runners. O que ele está falando aí sobre os equipamentos? Deixa eu ver a parte aqui que fala sobre equipamentos. Mas essa parte aqui que eu falou. Botaram aqui letra A, vou colocar letra A. Next. What does the writer suggest in paragraph 4? Então, vamos ver aqui o parágrafo 4, vocês vão dizer. Peraí, 1, 2, 3, 4. É esse aí, é esse aí. Agora tá perdido, não é esse não. 1, 2, 3. Ah, é esse daqui, sobre nutrition. Oh, meu Deus, tá continuando travando, gente? Não é possível. Então, a parte ali de nutrição, o que está sendo dito pelo writer.
Vou voltar no texto, calma aí. E botar aqui no parágrafo 4, que é esse daqui. Deu para ter uma ideia agora, mais ou menos, que pode ser. É muito difícil essas atividades, eu entendo, porque ter que voltar lá e olhar, e voltar e olhar. Então, realmente, coloquei aqui de novo para ver, de acordo com o que vocês leram ali, o que pode ser o mais viável aí. Então, ele está falando lá que os nutrition products are only available in physical stores. Runners need more information about what they should eat. There are doubts about the benefits of specific food products, or more companies should produce nutrition products for runners. Ok. Então, vamos colocar aqui letra D. What does the writer say about the impact of social media on running? It has helped people who together. It has allowed hundreds of people to take advantage of the followers. It has enjoyed a running group. Vou voltar aqui no texto. Então, temos perspectivas aqui diferentes. Vou voltar aqui no texto. Ó, eu já voltei demais. As social media, esses dois falam. E já mandaram aqui com toda certeza. Ah, essa foi mais rápida. Então, deixa eu botar aqui a. Ih, meu Deus, eu falei A e marquei, foi a B. Oh, meu Deus. Marca ah, lost the interest in participating in running competitions since the pandemic. The business of running could be negatively affected by insufficient sports infrastructure, or there might not be enough running events if the numbers of participants continues to grow. Some private gyms and sport clubs will be forced to close if more people take up running. Então, esse último parágrafo aqui está falando o quê? Então, o que a gente tem aqui nesse último parágrafo em relação à corrida?
Ok, então vou colocar aqui a D. Esses daqui vocês acharam mais difícil do que o outro? Porque esse daqui ele foi um texto realmente, eu botei já no intermediate, se eu não me engano, ou no upper intermediate. Eu já botei um nível mais difícil esse daqui. E acabou que eu já marquei a D, não vi a sua dúvida antes. Mas eu marquei aqui a D na. Vocês acharam essa atividade mais difícil do que a outra? Porque realmente esse daqui eu peguei uma atividade mais difícil mesmo, né? No nível acima do que a gente fez anteriormente. Show. Agora foi. Então, esse daqui realmente a gente teve uma dificuldade maior, acredito, para entender as informações ali. Eu acho que se a gente tivesse feito de uma outra forma, e infelizmente a minha internet hoje, o meu computador, porque eu mudei de computador e continuou o mesmo problema, eu acredito que essa parte foi a pior, né, a mais prejudicial, acabou que prejudicou bastante vocês, porque ter que ir, voltar, ter que ir, voltar, não é uma coisa legal, e com a internet travando é pior ainda. Então, assim, vocês ignorem isso daqui, a gente vai desconsiderar, porque realmente esse final de aula aqui foi um caos, porque eu não consegui nem mudando de computador estabilizar aqui a conexão e fazer a aula sair de forma mais fluida, né? Mas assim, essa última parte aqui, eu acho que vocês teriam saído muito bem se vocês conseguissem ter acesso ali livre, né, ao texto enquanto ia respondendo, né? Mas assim, fica aí, eu compartilhei o site com vocês, então fica aí de dica para vocês usarem o site, fazer essas revisões, porque vocês conseguem fazer revisões mais rápidas e mais tranquilas através do site, né? Porque lá vocês conseguem, por vocês mesmos, estarem olhando e fazendo essa, essa essa análise, né, do que vocês estão escrevendo como opção ou não. Então, acho que vai ficar melhor para vocês praticarem, melhor do que dessa forma aqui. Ainda mais que a aula travando não ajudou em nada. Então, ficou mais complicado ainda, o que já não estava lá muito favorável. Mas, assim, tentei trazer aí essa parte mais específica do inglês, da leitura, para ver se a gente consegue habituar mais. As dicas que eu falei lá acabam sendo essenciais para vocês realmente praticarem nesses momentos finais, usarem todos os materiais lá, tem bastante material para vocês, muita coisa para vocês estarem usando para praticar e ter esses momentos finais aí de revisão, de calmaria. Espero que eu tenha conseguido, apesar das intercorrências que a gente teve ao longo da aula de hoje, espero que eu tenha conseguido tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Não foi lá da forma como eu gostaria, porque realmente essa aula foi muito prejudicada aqui pela minha internet e pela minha conexão aqui, que não saiu de jeito nenhum, mas eu espero que eu tenha, apesar disso, conseguido aí, gente, ajudar vocês de alguma forma. Eu ainda estou disponível, vocês podem me procurar se vocês ainda precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa que eu responda a vocês. Essa aula de hoje era para ser mais livre mesmo, para vocês trazerem a dúvida de vocês, as questões de vocês, porque o que que eu poderia ter ajudado de fato, eu ajudei ao longo das aulas anteriores aí, trazendo sempre os materiais, trazendo tudo aí que eu podia para ajudar vocês. Os materiais vão continuar disponíveis, se vocês precisarem, podem me procurar. É a nossa última aula, então já vou estar me despedindo de vocês aqui também, agradecer pela presença, pela participação, por esse voto de confiança que vocês me deram, né, de me acompanharem. E eu espero mesmo que vocês consigam, eu confio muito em vocês, eu espero mesmo que vocês saiam muito bem na prova. Depois eu quero ouvir, tá, o resultado, quero ouvir a opinião de vocês, como que foi a prova. Vocês podem me procurar tranquilo, agradeço muito por essa jornada, que foi incrível, a jornada do inglês aqui no Pré-UERJ esse ano. A gente resiste aí, o inglês é uma matéria menos procurada mesmo, eu entendo toda essa questão, mas eu fico muito feliz de pelo menos ajudar, né? Nem que seja um ou dois ou três que acompanhem minhas aulas, então muito obrigada a todos vocês de coração. E eu quero sim comemorar com todos vocês a aprovação de vocês e o sucesso na prova.
Eu desejo muita sorte, muita calma. Vocês sabem, vocês têm muita bagagem para isso, vai dar muito certo. Muito obrigada e peço mais uma vez desculpa aí, porque eu não imaginava a última aula com tantos problemas assim. O mais importante é que deu certo, acabou, funcionou. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Um beijo no coração. E depois a gente comemora, hein? Depois eu quero só o sucesso, a aprovação de vocês, tá, gente? Muito obrigada por tudo. E é isso. Um beijão. Se precisarem, estamos aí. Obrigada por tudo.